Bola na Torre. Oferecimento. Draft Super Zero. Uma super cerveja. Laboratório Amaral Costa. Digital como nunca. A seu lado, como sempre. Magazan. Você quer. Você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Há 167 anos, salvando vidas. Apoio Cometa Motocenter. Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje, neste domingo de carnaval, ao lado dos companheiros Gerson Nogueira, o aniversariante do dia. Parabéns, Gerson, e Rui Guimarães. E queremos também a sua participação. Utilize o nosso WhatsApp, está aí na tela, 99829-8002. Mande a sua mensagem de texto. Sábado gordo com cara de quarta-feira de cinzas. O dia que o futebol do Pará parou. Parazão abre alas para a Copa do Brasil. No meio de semana tem as estreias de Tuna, Paysandu e Castanhal. O Bola na Torre já está no ar. Neste primeiro bloco, vamos falar daquilo que ia rolar, mas não rolou. O Campeonato Paraense, é isto, a 8ª rodada do nosso Parazão, que aconteceria ontem, ela foi adiada para o outro domingo. Vamos abrir a tela aqui para a gente conferir como está a classificação. 7 rodadas realizadas, e aí nós temos no grupo A o Paysandu com 17 pontos, o Águia de Marabá com 11, ambos já classificados antecipadamente para a próxima etapa da competição. Paragominas com 6 e Amazônia com 4, hoje seriam as duas equipes rebaixadas para a Série B do ano que vem. No grupo B, Tapajós com 8, Tuna com 8, os dois neste momento estariam classificados. Brigando o Bragantino com 7 e o Itupiranga com 7. Lembrando que o Bragantino entraria, neste momento, como segundo melhor terceiro. No grupo C, este grupo já se sabe que 3 equipes vão se classificar. O Caeté é o primeiro com 13, o Remo é o segundo com 13. Os dois estariam classificados, bem como o Independente com 11 também estaria classificado. O Castanhal, brigando ainda, está com 10 pontos, é a situação de momento do campeonato estadual. Vamos mostrar também a rodada que vai acontecer no próximo domingo. Aconteceria ontem e em função do problema na travessia da Ponte do Outeiro e no deslocamento de balsas e tudo mais, o jogo entre Amazônia e Itupiranga não pôde ser realizado, aí a rodada toda foi cancelada. Então nós vamos ter, se tudo der certo, no próximo domingo, dia 6 de março, Paragominas e Tapajós, lá na Arena do Município Verde, Bragantino e Independente no Diogão, Amazônia e Itupiranga na Curuzu e não mais no Outeiro, Tuna e Caeté no Souza, Castanhal e Paysandu no Modelão e Remo e Águia no Baenão, todos os jogos às 15h30. E eu fiz também aqui um exercício de como ficaria a próxima etapa, neste momento, é claro, isso tudo pode mudar. No balanço das horas, tudo pode mudar, né? É bom que se diga. Olha só, neste momento, o Paysandu cruzaria com o Bragantino, Tapajós com o Independente, Caeté contra a Tuna e o Remo contra o Águia. E um detalhe, hein? Paysandu e Remo, se passarem na fase subsequente, se conseguirem a classificação para as quartas de final, e se isso não mudar, o que é pouco provável, eles se enfrentariam nas semifinais. Paysandu e Remo cruzariam nas semifinais e não na final. Novamente não teríamos um repar na final. Não teríamos. Neste momento, né? Nós estamos trabalhando com o que está acontecendo agora, mas esta última rodada vai mexer muito com isso. Pode embaralhar bastante. O Remo pode ser o primeiro. O Remo está nessa situação para cruzar com o Paysandu porque ele é o segundo do grupo. E é interessante dizer que é o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Sim, mas não necessariamente na ordem de classificação geral. Isso é que é importante destacar. Os 3 primeiros, o 1, o 2 e o 3, nesta cada ordem... chave... Não, eu digo essa ordem. Nessa numeração de 1 a 8 que o Rui está destacando, o 1 e o 2 e o 3 são os campeões das chaves. Certo. Certo? Então, o que melhor pontuar Paysandu é o 1. Já, que não Paysandu vai ser o 1. É. Paysandu já é o 1. Certo. Aí, neste momento,
Mais próximos disso, Caeté e Neste Remo. momento, o 2 é o Caeté. Caeté. Exatamente, é o Caeté. Então, E o Remo é o terceiro. na verdade, quando eu coloquei aqui a ordem, na verdade é a seguinte, é Paysandu e Bragantino, Caeté e Independente, Tapajós, Ituna, Remo e Águia. O Caeté, ele é o segundo, ele é o número 2 neste momento. Tá certo? Porque ele tem 13 Dos pontos. 8? Dos 8, ele é o número 2. Sim. Tem a segunda melhor campanha. Então, é Paysandu e Bragantino, Caeté e Independente, Tapajós e Ituna, porque eu troquei ainda há pouco. Eu O confundi. Tapajós entra como aí, Guerreiro? Como É terceiro? o primeiro colocado do grupo neste Certo, momento. mas ele entra como... É o número 3. É o primeiro colocado do grupo dele, mas é, pela ordem, o 3. Mas não é o Remo que tem 13? Não, mas o Remo é o segundo. É o segundo. Então, por isso é que Aí o já Remo é o não entra. quarto. Rapaz, é uma confusão É, isso, hein? por isso que o Remo é o número 4. O Águia é o número 5 e a Tuna é o número 6, que são os 3 segundos colocados. E o sétimo e o oitavo O sétimo é o índice Independente, que neste momento é o melhor terceiro, e o oitavo é o Perfeito, Bragantino, que é perfeito. o segundo melhor terceiro. É confuso isso. Então vou repetir como ficaria o cruzamento, tá? Porque eu me equivoquei no início. Paysandu e Bragantino, Caeté e Independente, Tapajós, Ituna e Remo e Águia, neste momento, seriam os cruzamentos. O vencedor de Paysandu e Bragantino enfrentaria o vencedor de Remo e Águia e o vencedor de Caeté e Independente enfrentaria o vencedor de Tapajós e Ituna Luso Brasileiro. Mas, afinal de contas, o que aconteceu? Ou o que não aconteceu? Vamos à matéria especial sobre o cancelamento da rodada no sábado. Vamos lá. A 8ª e última rodada da primeira fase do Parazão 2022, que ocorreria neste sábado, foi adiada para o próximo dia 6 de março, um domingo. As 6 partidas foram adiadas após a confirmação do cancelamento do jogo entre Amazônia Independente e Itupiranga, que ocorreria no CT do Clube do Remo, em Outeiro. Mas as equipes não conseguiram chegar ao local por conta da maré baixa. Segundo o regulamento da competição, todas as partidas da última rodada desta primeira fase devem acontecer no mesmo horário e, com isso, todos os outros 5 jogos foram adiados. O secretário-geral da Federação Paraense de Futebol, Maurício Bororó, explicou a situação. Eu sei que é constrangimento, eu peço desculpas ao torcedor, mas foi uma coisa que não dependeu de ação, dependeu dos 2 clubes que chegaram na hora certa lá para atravessar a balsa, mas como a maré estava muito baixa e o ônibus é um double deck, não tinha condição de atravessar o ônibus pesado. Por esse motivo, a federação, depois de escutar o seu departamento jurídico, resolveu, pelo princípio da isonomia, tudo ser no mesmo horário, como consta o regulamento. No Baenão, os jogadores ainda chegaram a aquecer no gramado e os torcedores estavam preparando uma grande festa. Contudo, a frustração foi grande quando souberam da decisão da Casa do Futebol. Realmente é muito frustrante, né? A gente vem por debaixo de chuva, compra ingresso para ir, a federação justamente cancela. É frustrante, né? Um desrespeito perante a torcida. No Modelão, a partida seria entre Castanhal e Paysandu. Os torcedores do Japim reclamaram bastante ao saber do adiamento da partida. E uma confusão se formou no estádio, pois eles queriam receber os ingressos de volta, o que depois de muito tempo aconteceu. Pelo estádio do Souza não foi diferente. Tuna e Caeté se enfrentariam, mas as 2 equipes também foram surpreendidas com a decisão da FPF. Agora, os clubes têm mais desta semana para treinamentos, com foco na última rodada desta primeira fase do Parazão, que está marcada para o próximo domingo, dia 6, por enquanto, às 3h30 da tarde. Que situação. Eu não lembro, sinceramente, Então, fato toda a desse, né? minha carreira, não vou dizer quantos anos, porque também... Não precisa. Não precisa. Sinceramente, não lembro de um cancelamento Que procó de desse. pacote. Eu E também olha, não lembro. E o mais estranho, né, preocupante, é que as pessoas que, nem vou citar nomes, mas as pessoas que estão à frente das coisas na federação, elas aparentemente não atinaram para o imenso perigo que havia do campeonato virar uma batalha jurídica. Sim. Porque se um dos jogos acontece, seria suficiente para melar o campeonato. Porque iria para tribunal, a gente já tem esse problema de datas, e custaram a entender
o princípio da isonomia. No primeiro momento, os 5 jogos iam ser realizados. Não, tranquilo, amanhã joga o outro, beleza. Aí nós falamos na Rádio Clube, eu chamo pra gente isso, porque foi quem... Primeiro, o problema foi relatado in loco pelo repórter Francisco Urbano. Verdade. Ninguém sabia do que estava acontecendo. E foi ele que provocou, e foi com a arbitragem, inclusive, Isso. dentro dos vestiários. Foi lá atrás do olho. Comunicar, e ele já tinha sido comunicado de que... Não, e foi atrás do Melk, né? Melk. Ele estava procurando um Melk durante... Melquias. Melquias e tal. Aí ele relatou, aí o problema ficou de conhecimento amplo, mas a federação insistia que esse jogo ia ser adiado e a rodada ia seguir sem problemas. Mas com todos os problemas. E a gente viu a travessia do Itupiranga a pé na ponte. Com a bagagem toda. E vocês sabem que houve, inclusive, depois do posicionamento do executivo do Paysandu, do Fred Gomes, dizendo que poderia ter se contornado com um acordo entre o Amazônia e o Itupiranga, assinando um acordo e depois fariam um jogo. Ele sugeriu todos os clubes assinando um acordo. Não, pelo menos eu li hoje de manhã de que só os 2 assinariam, se comprometendo a fazer o jogo em outra data. Que é um absurdo, pô. Não podia fazer isso. Porque isso não resolve o problema. Não tem valor jurídico. Nenhum. A hora que alguém resolvesse ir reclamar, questionar isso, e claro, com razão, porque olha só, desse jogo Amazônia e Itupiranga, vários times dependiam. O grupo da Tuna todo tem ligação com isso. Na verdade, o regulamento é claro. A rodada toda tem que ser no mesmo horário, a última rodada da fase classificatória, à exceção de jogos, que pode acontecer, que não tenham validação para classificação ou rebaixamento. Influência, claro. Não tendo influência, você pode tirar. Por exemplo, se a gente tem, nunca seria possível, mas se fosse o caso, só para efeito de exemplo, jogando Paysandu e Águia, esse jogo podia ser adiado. Podia ser adiado. Não tinha problema, porque os 2 são classificados. Não implica mais na sua posição. Na sua posição, que não vai mudar. Agora, se um deles ainda pudesse ser ultrapassado por alguém na classificação, não poderia mais. Então, é muito complexo, não daria para segurar, para adiar. Agora, olha os desdobramentos desse adiamento. Primeiro, seguindo o regulamento, os clubes que correram, inclusive, o Castanhal inscreveu o Elton na sexta-feira, no último dia, no último prazo, supostamente. O Paysandu, o Serginho. O Remo na quinta, o Marciel, e na sexta, o Raul. Agora os clubes têm mais uma semana. Exatamente. Porque o regulamento diz que você pode inscrever atletas até o último dia útil anterior à última rodada da fase classificatória. Então todos os clubes podem contratar até sexta-feira. Que não seja confundido com prorrogação de prazo. Não é prorrogação, é o regulamento sendo obedecido. Exatamente. Porque recuperação de atletas. O Remo vai recuperar o G2, vai recuperar o Flores, o Paysandu, o Ricardinho, o Christian e etc. Né? Só aqueles suspensos. Aí não tem jeito. No caso do Paysandu, o Marcão vai ter que cumprir, o Micael vai ter que cumprir, no Castanhal, o Capanema está suspenso. No jogo, nessa imagem que a gente está vendo, do jogo da Tuna, nós estávamos lá na Rádio Clube com o Jorge Anderson, né, Guerreiro? Isso. E ele relatou que os dirigentes dos 2 lados queriam o jogo. Aí insistindo com o Escota, que é o representante da federação, só que não havia condição. E o Escota ainda pediu 10 minutos para ele tentar resolver. Mas não tinha que pedir nada de 10 minutos. Agora, Guerreiro, en passant, até porque isso já ficou, né, está muito badalado, todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas já sabe o que ocorreu. Mas um erro grave de organização, de planejamento. E mais grave, na minha opinião, o problema do horário da balsa, o horário da maré. Né? Nós não estamos aqui, todo mundo conhece essa questão de maré aqui no Pará, aqui nas proximidades de Belém, região metropolitana. E, detalhe, no meio da semana, o Amazônia mesmo tinha reclamado desse problema com ônibus. E não foi tacitamente. Foi um documento, foi uma coisa escrita, aí, não foi conversa. E aí, por isso, a federação que fornecia ônibus ou vans, micro-ônibus ou vans, optou por alterou um conforto maior aos clubes. Por um double deck. O que é que aconteceu? Ele é mais rebaixado e ele não passaria. Se fosse o micro-ônibus, passaria. Se fosse a van, passaria. Mas tudo estaria, o double deck não passa. Tudo estaria mais ou menos remediado se o horário fosse antecipado. Sim, também. Se vai de manhã cedo, né? Sim, da viagem dos 2 clubes. Aí não haveria. Ficaria lá no CT do Remo, que tem instalações, né?
e o problema não haveria. O jogo iria ocorrer normalmente. Se a tábua das marés tivesse sido consultada, isso aí... Você sabe que a maré não está moleza, não. Eu vi um trocadilho interessante, né? Diz que a tábua das marés afundou a rodada. É boa essa, muito boa. O presidente Fábio Bentes, do Remo, fez questão de esclarecer ao torcedor com relação aos ingressos para o jogo do próximo domingo. Vamos acompanhar o depoimento. A gente pede a compreensão aí do torcedor, né? Fugiu do nosso controle. Recebemos a confirmação que essa partida vai acontecer no próximo domingo, então dia 6 de março, né? E a gente informa para o torcedor que ele vai poder ter acesso com o canhoto da partida. Torcedor que guarde seu canhoto da partida, você vai poder ter acesso, e aqueles que não guardarem vão poder fazer a reimpressão do ingresso a partir do seu CPF. Todo ingresso que for comprado oficialmente na loja do Remo, ele tem uma impressão do CPF, ele impressa com o CPF e ele vai com um documento de identificação, comprovando que é ele mesmo, ele vai poder reimprimir. Tá? A partir de dias e horários a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, vamos montar essa logística, entendeu? Mas a gente vai trabalhar para diminuir cada vez mais o prejuízo para o torcedor. Importante isso, não apenas o canhoto. Quem perdeu o canhoto faz a reimpressão do ingresso, porque é tudo com CPF, então... E lembrando que lá no Castanhal não houve isto, mas foi devolvido... Houve a devolução. O valor. Exatamente, houve a devolução. Na verdade, a federação, até onde se sabe, assumiu todos os custos... Que não é pequeno, diretos e indiretos. Não é pequeno. Agora, é responsabilidade dela, tinha que assumir mesmo, né? Não tem outro caminho, né? Precisa ser repensado, Isso não foi culpa dos clubes, não foi erro de ninguém. Não. Foi uma questão estrutural da própria federação. Pois é, e muita gente questionando, não é? Até que ponto esse momento político da federação está causando reflexo no campeonato, na gestão do campeonato. Mas tá, Guerreiro, eu acho que totalmente. Nós temos dito, eu particularmente, há algum tempo, de que deixaram o Bororó sozinho. A federação está funcionando com o Bororó sozinho. A responsabilidade é minha, pelo que eu estou dizendo, porque eu tenho precisado muito da federação para pesquisa, essa coisa toda, e só tenho encontrado o Bororó. E quando eu encontro, ele pedindo desculpa que não atendeu 3, 4, 5 ligações, porque ele estava ocupado com isso. Já tinha acontecido anteriormente isso. Então eu vejo que é um perigo. Não é que a presidente da federação, ela deveria estar à frente, não é? Porque é ela a primeira responsável. O Bororó é um secretário-geral. Se nós formos considerar o Bororó hoje, ele não se apresenta como vice-presidente. Não, ele é secretário. Ele é o secretário-geral nomeado. Então ele tem a responsabilidade, mas em segundo plano. A federação teria que se posicionar. Ontem foi uma dificuldade enorme, eu pelo menos não consegui falar com a presidente, tentei, mas não consegui. E falei com o Bororó depois de muito boa vontade. Aliás, todos nós só conseguimos falar com o Bororó, não sei se alguém conseguiu falar com ela. Somente com ele. E tem um aspecto, né? O processo eleitoral para o qual... Segue travado. Segue travado. Há uma interinidade com a professora Graciete, presidente da Tuna, que ocupa nesse momento a presidência da federação, mas ela foi colocada ali justamente para acelerar o processo. E o processo não andou até agora. Né? Já, inclusive, inspirou uma ação do Ministério Público. E você sabe que já alterou, a comissão eleitoral chegou a ser alterada, né? Foi nomeada um dos membros, não o presidente, um dos 2 membros... O secretário adoeceu, foi substituído e agora tem um que está... Mas ainda não liberaram o calendário. Há uma previsão para a questão do edital, né? O edital não saiu. Mas, Guerreiro, o principal de tudo é o seguinte: a dona Graciete, a professora Graciete, ela não é reconhecida na CBF como presidente da federação. Sim. Sabe por quê? Porque não houve Assembleia Geral. Não houve Assembleia Geral para dar posse. Então isso é o básico do básico. Na verdade, foi repassada a ela o comando pelo presidente Adélcio, que àquela altura não poderia fazer. Exatamente, exatamente isso. Então, legitimamente, é questionável a presença da presidente Graciete Maueste. Então, veja que a origem da coisa, digamos, não vou dizer que está errado tudo, mas que não foi de acordo com o que deveria ser. Voltando para a rodada que não aconteceu, o técnico da Tuna fala também deste momento. Emerson Almeida com a palavra. Infelizmente isso não é bom para a gente, assim como eu creio que não seja bom para as demais equipes, né? O adiamento, o fato de não ter a rodada, até pela preparação, né? Pela logística que a gente tem jogo a jogo e pelo jogo importante que a gente tem na quarta-feira, né? É um dia a menos que a gente vai ter para recuperar os atletas pós-jogos, para trabalhar visando o jogo de quarta-feira.
na Copa do Brasil. Mas infelizmente isso foge da nossa alçada, né, e a gente tem que seguir trabalhando. E esse prejuízo técnico, como é que vocês avaliam? Tuna, Paysandu e Castanhal tem Copa do Brasil no meio da semana. Quinta-feira é a Tuna, né? Não, quarta Tuna. Quem é na quinta é o Castanhal. Quer dizer, no fundo, quem vai ser mais prejudicado é o Castanhal. Porque o espaço entre a quinta, um jogo duríssimo, né? Contra o Vitória da Bahia, e pega no domingo outra decisão contra o Paysandu, né? Então, é lógico que acarreta aí sim grandes prejuízos. Agora, não há como evitar. Não teria como adiar, postergar mais essa rodada. Aliás, eu imagino que isso já vai criar um problema de calendário, já vai apertar um pouco as coisas. Já houve um ajuste, porque na verdade a federação já tinha liberado todo o calendário até o dia 3 de abril, com as quartas de final, semifinal e final. Aí, como jogaram esta rodada para o dia 6, será aproveitado um meio de semana. Vai comprimir então as quartas rodadas, a quarta de final. Possivelmente nas quartas de final, ficando semifinal e final de uma forma mais espaçada. Agora, a respeito desse prejuízo, eu acho só o seguinte: a partir de hoje começa esses quatro, né? A Tuna, o Castanhal e o Paysandu começam a trabalhar para a Copa do Brasil. Porque o Remo só tem Copa do Brasil depois do Paraná. Então, esse prejuízo, ele pode ser, digamos, minimizado com a renúncia, que foi isso que os clubes reclamaram, porque tinham dado folga em parte desses jogos, desses dias do Carnaval. Então, agora não tem mais a folga, né? Provavelmente hoje vão começar a treinar, ou se não, amanhã no máximo. Então, tem segunda e terça. O Paysandu já treinou hoje de manhã. Pois é, e outros clubes treinaram. Esses que estão focados na Copa do Brasil, seguramente então pronto. Não tem carnaval, não. Não tem carnaval. Não tem. Mas eu acho que o prejuízo é esse, menos mal. Porque imagina se hoje tivesse sido programada uma rodada para hoje. Teríamos tido uma rodada aqui? Não seria o caso, né? O presidente do Paysandu também falou sobre o adiamento da rodada. Infelizmente, a federação remarcou a rodada, mas estaremos lá no próximo domingo, às 15h30, para jogar de novo essa rodada com o Castanhal. Uma pena, estavam tudo armado, mas estamos seguindo o campeonato aí, tá bom? Abraço a todos. Obrigado ao presidente do Paysandu, que também se posicionou. Paysandu, obviamente, como todos os clubes, espera-se, né? Estarão no local dos jogos no domingo que vem, às 15h30. Vamos para o pinga-fogo da galera, em nome da Cometa Motor Center. Vamos lá, então. Deixa eu buscar aqui a participação da galera. Primeiro aqui o Lucivaldo de Souza, da Pedreira. Foi bom para o Paysandu esse adiamento, Rui Guimarães? Olha, eu diria que se não foi bom, ruim é que não foi. Eu acho que o Paysandu ele está programando, fazendo uma programação boa para revezar os seus jogadores, entraria inclusive com um time considerado alternativo. Acho que não vai mudar muita coisa, tá? Agora, por que é bom? O Paysandu vai ter agora a condição de jogar pela Copa do Brasil com uma equipe diferente, mas descansada, bem descansada. E eu acho, então, que o universo, digamos assim, aumentou para o técnico do Paysandu. Em suma, eu acho que sim. O André Genu, do bairro do Souza, diz o seguinte: Gerson, uma verdadeira lambança, para não dizer irresponsabilidade da federação. Todo mundo sabe do problema da ponte do Outeiro. Ninguém sabia do horário da maré alta, da maré baixa. É brincadeira. A gente entende aí a crítica, né, do torcedor, que ela, na verdade, é representativa de críticas, né, que se disseminaram, né, pelas redes sociais. Ali, ao vivo, eu vi várias entrevistas na rádio, na TV. O torcedor tem toda a razão. É um campeonato que, tudo bem que hoje é estadualizado, mas não é tão complexo assim de resolver. É um problema tão simples, né, de consulta, de informação. E, repito, já havia um alerta do próprio Amazônia, né, alertando oficialmente a federação do perigo, do problema do atraso dos ônibus. O Walter Lima reclamou muito, né, como dirigente do Amazônia, que os ônibus estavam chegando em cima da hora, as delegações chegavam ao estádio sem tempo nem de preparação, de um aquecimento, porque era... Da última conversa, um sufoco. Né? Então o André tem toda a razão. Olha aqui, o Neneto, e tem mais uma pergunta
do Júnior campeão. Na verdade, 2 afirmações contundentes. Todo mundo é culpado, inclusive vocês da imprensa que passam panos na FPF. Vocês mesmos param o futebol do Pará. Olha aí. Não visto essa carapuça. A gente não está nessa, não. Pelo contrário, né? Nós estamos batendo há algum tempo, inclusive esse marasmo. E nesse impasse político. Né? E você várias vezes alertou, Guerreiro, logo no começo da história, para o risco que havia dessa questão política, dessa sucessão eleitoral que não anda na federação, acabar prejudicando o próprio campeonato, que é o principal produto que a federação administra, né? Exatamente. Até a marcação, a data de 15, foi mais ou menos forçada por nós da imprensa, que pedimos uma data para que a gente pudesse trabalhar com alguma informação concreta. Tem mais uma pergunta, mais um questionamento aqui no Pinga Fogo da galera, mas eu quero ver aí a marca da Cometa Motocenter para a gente fazer a pergunta final deste bloco. Deixe para trás o que você não quer no seu novo ano. Compramos a sua moto com pagamento à vista e ela ainda pode ser cometrada na sua moto 0 km. Ano novo, moto nova, vem para a Cometa Motocenter. Carlos Alberto aqui do Telégrafo. Para o Paysandu, é mais importante o Campeonato Paraense ou a Copa do Brasil, Gerson? Eu vejo a Copa do Brasil como a importância no aspecto financeiro. O Paysandu precisa avançar o máximo que puder para arrecadar dinheiro, e dinheiro é sempre importante, principalmente num período de crise como essa. Agora entendo que o campeonato é uma das prioridades do Paysandu para levantar a taça, né? O Paysandu quer ser tricampeão e conquistar seu 50º título estadual. Isso conta muito, né? Na história, para o torcedor. Então, eu não separaria muito. Se um lado tem a questão financeira, do outro lado tem a importância histórica do campeonato. Lembrando que tem um kit do Troféu Camisa 13, um kit especial do Troféu Camisa 13 no final do programa para aqueles que estão participando conosco do Pinga Fogo da galera. Tá aí a imagem na tela para você. Já já vamos falar da Copa do Brasil. Está chegando a participação paraense na competição. Exames de imagem em altíssima qualidade tem no Amaral Costa. Por isso, escolhemos os melhores equipamentos do mundo para oferecer a você maior espaço interno e menos ruído na realização dos seus exames. Porque você já sabe, exames por imagem é no Amaral Costa. Ressonância magnética Magneton Altea. 3217-7070. Agende seu exame. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. A Endoscopia, Beneficente Portuguesa, a tradição de atender bem quem mais precisa, com a modernidade das mais novas tecnologias hospitalares. Seminovas é na Cometa Motocenter, todas 100% revisadas com procedência e até 3 meses de garantia exclusiva. E tem mais, você pode parcelar a sua seminova no cartão de crédito ou nos planos de financiamento e ainda aceitamos sua carta de crédito. Pegando sua moto usada como entrada e você ainda consegue sair com troco e com a documentação em dia. São vários modelos de todas as marcas e ano para você escolher e realizar o seu sonho de ter uma moto. Cometa Motocenter, aproveite e acelere! A bioeconomia ou economia verde é um conceito que vem ganhando força no mundo inteiro. Mas você sabe do que se trata? Bom, na Amazônia tem bioeconomia em todo lugar. Na farinha torrada, no açaí do bom e nos doces e cosméticos cuidadosamente preparados. E o Bampará segue esses princípios, ajudando empreendedores a tirar seus negócios do papel. O Bampará contém bioeconomia. Bempará, igual a você.
aquele material de expediente que você precisa no escritório? Ou as embalagens, sacos e todo tipo de descartáveis para a sua empresa? Tem aqui na Portugal uma variedade incrível e o melhor com o preço mínimo que só quem é referência em descartáveis pode oferecer. Portugal. O governo do Pará acaba de entregar a Avenida Padre Bruno Sec, antiga e amada, totalmente reconstruída. Isso aqui antes era uma rua estreita e muito perigosa. Agora sim é uma avenida. Tá bem bonita. Consigo já levar meu filho para a escola e ir para o trabalho sem correr o risco de me atrasar. Duplicada, com mais de 4 quilômetros de extensão, ciclofaixa e calçadas, a Avenida Padre Bruno Sec garante um trânsito mais rápido, organizado e seguro. É o governo do Pará trabalhando por toda Belém. Governo do Pará. Copa do Brasil 2022. Começou na semana passada, mas para os nossos clubes, a competição vai começar a partir da quarta-feira que vem. A Tuna vai receber no Baenão a equipe do Novo Horizontino na quarta às 15h30. O Paysandu, na mesma quarta, jogará em Macapá, no Zerão, contra a equipe do Trem. O jogo será às 8h30 da noite. E na quinta-feira, às 20h30, na Curuzu, o Castanhal vai receber o Vitória da Bahia. Só lembrando, o Paysandu como visitante jogará pelo empate para seguir na competição e cruzar com o CSA, que já está lá aguardando. A Tuna tem que vencer a equipe do Novo Horizontino para passar para a segunda etapa e enfrentar o vencedor do confronto entre São Raimundo de Roraima e Ceará. E o Castanhal, que tem que vencer a equipe do Vitória na quinta-feira, terá como adversário, se conseguir passar para a próxima etapa, a equipe do Glória de Vacaria, do interior do Rio Grande do Sul. R$620 mil de cota para cada clube. Aliás, o presidente do Paysandu também fala da importância da Copa do Brasil e do foco total do clube para o jogo de quarta-feira contra o Trem. Nosso foco é agora, no jogo de quarta-feira contra o Trem. Esperamos fazer um bom jogo lá em Macapá, um jogo fundamental aí para o nosso ano, parte financeira, parte técnica, então vamos com tudo e esperamos o apoio de toda a torcida aí. É isso, tem esse aspecto também, né? A Copa do Brasil, ela não é apenas uma competição democrática de visibilidade nacional, ela é uma competição rica para os clubes. É o maior investimento da CBF em competições nacionais. É a chance que o clube tem nessa situação dos clubes paraenses, principalmente aí em Paysandu, que estão na Série C, um campeonato deficitário, né, acima de tudo, porque não há nenhum tipo de suporte, um repasse da CBF. Tem esse ano, né, uns penduricalhos lá que apareceram, né, Guerreiro? Mas é muito pouco em termos de premiação para os clubes na Série C. Sim. Mas a grande saída é tentar uma campanha boa na Copa do Brasil para acumular, né, um dinheiro muito bom, muito bom, que vai ajudar aí no orçamento do ano. Agora, o Remo, por exemplo, que já entra com uma grana garantida, né, na terceira fase, isso vai ser importantíssimo para abater, para atenuar um pouco os custos de um ano dificílimo para os dois. Eu vejo, viu, que bom, essa parte financeira é indiscutível que é o melhor campeonato brasileiro. Para se aproveitar financeiramente. Vai faturar 1.900.000. Na terceira fase. Na terceira fase. Quem passar da primeira fase para a segunda vai ganhar mais 750 mil. Pois é, e 620 na primeira fase. Então, tudo você vai ver, dá 2.970.000, salvo engano. Essa 3 milhões para a gente 3 milhões. Então, se você vê, é um valor absolutamente agradável, digamos assim, para entrar em qualquer caixa. E vai entrar aí, se tiver um pouquinho o Remo, então está com a faca e o queijo na mão. O Paysandu trabalhou hoje, domingo de manhã, o Marcelo Toscano até falou, depois do treino e tudo mais. Agora, esse foco é gigante, até porque o Paysandu já está classificado, já é o primeiro lugar para a próxima etapa do campeonato. Ele pode administrar tranquilamente esse jogo contra o Castanhal. Mas o administrar para o Paysandu é ter todos os jogadores à disposição do treinador. Quem vai administrar agora é o treinador que vai escolher a equipe que ele quer. Porque ele não tem nenhum problema, acredito eu, tá? Porque até a ordem médica, digamos, clínica que o Paysandu possa ter, vai ter um espaço mais aí de uns 5 dias para cuidar. Então o Ricardinho, por exemplo, que não estava legal, com certeza vai estar à disposição, não é? Então eu vejo que todos devem estar à disposição
Quem tem mais probabilidade na avaliação de vocês de seguir, para passar para a segunda fase? Paysandu, tranquilo. Eu diria que o Paysandu é favoritaço. E tem, lógico, na sequência... Eu já olho a sequência. Não, porque vamos considerar, o Paysandu não vai esbarrar no trem, né? Não vai... Não acredito nisso. Até pelo nível do Parazão, se a gente comparar... É bom lembrar, se passar pelo trem, vai jogar contra o CSA em Maceió. Sim. O jogo é não, aí eu projeto como a segunda parte muito difícil. Essa é difícil. Agora, mais difícil ainda é a Tuna. Ela pegaria o Ceará, né? O Ceará. O Castanhal se passa... Ou não, né? Ou não. Porque... Copa do Brasil tem Copa disso. do Brasil já liberou... A macaca já caiu da ponte. Mas eu acho que a pior situação na primeira fase é a do Castanhal. Contra o Vitória. Contra o Vitória. Mas se passar, pega o Glória. Mas veja bem... E em casa, o Castanhal, dos 3, é quem jogará em casa na segunda fase. Mas essa primeira etapa não é só o fato de ser o Vitória, que é uma equipe consagrada no nosso futebol brasileiro, mas é que no primeiro momento o Castanhal vem claudicando. Talvez, se a rodada tivesse sido realizada e o Castanhal tivesse ido bem, mudasse o cenário. Mas não vai mudar. Então o Castanhal tem que agora se recuperar de tudo que não fez no Campeonato Paraense em cima do Vitória, que não é muito fácil. Então eu vejo que a situação do Castanhal é muito difícil. Bom, eu queria registrar, ontem, na Tuna, lá no campo da Tuna, houve um jogo lá atrás, né, na sede, dos RPCs contra o Yamada Clube de veteranos. Foi 3-3 esse jogo e ele teve também um apelo filantrópico, né? Ex-jogadores participaram, como o Aguinaldo, o Edgar, o Sérgio, quem mais jogou com a gente? Teve o Mesquita, claro, o Mesquita, que é uma liderança incontestável, e também o Edmilson, o Ney Sorvetão, e houve arrecadação de produtos, de fraldas e tudo para atender a uma demanda de ex-jogadores, como o Fefeu, que está lá na Beneficente Portuguesa, precisando de apoio, um ídolo do futebol paraense, jogou com Mesquita em 1970, quando a Tuna foi campeã. Em 1970, o Fefeu era o ponteiro direito da Tuna. E também o Paulinho Rabiola, que também está sendo acompanhado. Difícil, né? O Fefeu lá na Beneficente, com o apoio do nosso querido Alírio Gonçalves. E o Aguinaldo comandou tudo isso. E também foi feito um apelo lá dos ex-jogadores para que o sindicato dos atletas de futebol profissional se envolva nesta campanha. Ele não pode olhar para os atletas em atividade, tem que olhar para os atletas, para os ex-atletas, aqueles que estão precisando. Ainda é o Oberdão o presidente? O Oberdão é o presidente. Ainda é? Então vai aqui o apelo ao Oberdão e a toda a sua diretoria. Vamos olhar por esses ex-atletas. Nós citamos aqui Fefeu e Paulinho, mas tem muitos outros que precisam do apoio. Verdade. Volta e meia a gente fica sabendo, né? Mas não é algo organizado, né? Que o sindicato podia estar presente aí. Pelo menos encaminhando a coisa, porque nós temos muita gente disposta a ajudar. Mas se a demanda não chegar com eles, é difícil. É o caso do Alírio. Por exemplo, se chegar com ele a demanda, ele vai e ajuda, colabora. Exatamente. Mas ele não pode descobrir que o fulano de tal não está legal, não está bem. Isso é um trabalho do sindicato. Sim, seria do sindicato. Falar com meu conterrâneo Berdão Bedelac. Isso, como foi um jogo festivo de confraternização, foi 3-3 o placar, né? Se entende bem essa história, gente. Não, mas é verdade. Conhece. Yamada largou os RPCs deixaram um pouco a coisa... No segundo tempo, o time dos RPCs voltou com tudo. Eu já imagino. Antônio Jorge fez 2 gols. O Marquinho fez um golaço de falta. Preparo físico. O amigo não pontificou? Não, eu fiz apenas um... A modéstia não permite também, né? Um jogo abaixo da crítica. Da média. Isso é muito, o Tomás costuma dizer que você é muito rigoroso consigo mesmo. Mas foi muito legal. Nós também vamos aproveitar esse bloco para parabenizar o Clube do Remo. O Remo foi campeão paraense sub-17, foi campeão paraense de futebol feminino e... Na quinta-feira, lá em Parauapebas, conquistou o título sub-20, é do campeonato de 2021. E o Pedro Sena, que está sendo muito utilizado pela equipe profissional, com o Bonamigo, ele comandou a virada do Remo. O Remo perdia por 1-0, gol do Marcos Vinícius, aí o Pedro Sena fez este gol, um gol de empate. E ele fez o segundo gol também um golaço. Depois o Remo fez mais um com o Ricardinho. E o Pedro Sena foi o nome do jogo. O Bonamigo está apostando tudo. Olha o gol do Pedro Sena, o segundo. Ele vai receber a bola, a marcação chega, ele ajeita e bate por cobertura. Olha, muito que pintura de gol do Pedro Sena. Inclusive, ontem no Baianão, tanto os jogadores sub-20 como os jogadores sub-17 entraram em campo, né? Depois que, não vai ter a rodada, mas a torcida ainda estava lá,
e levantaram foram aplaudidos. os troféus que receberam, comemoraram. Uma pergunta sobre isso. Tem a ver com o CT? Já tem reflexo do CT nessas conquistas de base do Remo? Acho que tem tudo a ver com o processo de organização que o Remo conseguiu implantar, para as divisões de base, principalmente. Os cuidados são maiores, eles dispõem já de campos para treinar. Tem gente que fica nos alojamentos já, o clube consegue, né? Claro que o Remo ainda está ampliando obras, melhorando, né? Colocando inclusive melhoramentos lá, até nos próprios gramados, mas é evidente que eu entendo que não é uma coincidência, é sim resultado já de organização mesmo. Vamos para o pinga-fogo da galera em nome da Cometa Motocenter. Você não quer no seu novo ano? Compramos a sua moto com pagamento à vista e ela ainda pode ser como entrada na sua moto 0 km. Ano novo, moto nova, vem pra Cometa Motocenter. Aqui o Valmir Santos da Marambaia. Valmir Santos da Marambaia, Gerson. O Remo agora pode contratar reforços até sexta-feira, não refugos, reforços. O torcedor do Remo, ele está ainda muito agastado com o rebaixamento. É evidente isso. Se o Remo vai mal, por exemplo, no jogo contra a Tuna, o Remo terminou o jogo bem, mas a torcida vaiou. Ainda é um resultado daquela insatisfação deixada pelo rebaixamento. E as contratações, elas têm sido recebidas pelo torcedor do Remo com um rigor muito grande, né? O sujeito não emplacou, ele é cancelado. O caso do Luan, eu acho que realmente não tinha condição. Mas depois o Remo abriu mão do Elton, né, que era o único reserva do Brenner. O Remo trouxe o Raul, que não é um reserva do Brenner, ele é um jogador de lado de campo. E acho que o Remo deve ir atrás de um centroavante. Estava batalhando por um centroavante. Eu sei também que vai atrás de um meia, porque essa situação do G2... Olha, quando os dois não estão, o Remo improvisa, né? Exatamente. Tem que improvisar e há um detalhe muito especial. Eu acho que essa pressão que a torcida está fazendo, ela não é legal para o clube do Remo. Porque você acaba contratando, por exemplo, essa contratação última agora que o Remo fez, foi uma contratação de que fez porque estava no último momento. Poderia ter esperado um pouco mais. Se soubesse que a rodada ia ser transferida, poderia. Mas acho que agora tem que ir atrás, a torcida vai cobrar sim, o meia e o centroavante. Maria do Socorro Chagas do Guamá, o Leão vai atropelar o Águia e vai ser o primeiro do seu grupo. É uma afirmação, né? E tem aqui também, do José Maria Campos, do Marco, que aconteceu com os jogadores do Grêmio, pode acontecer em Belém. Peço que a imprensa paraense possa iniciar um processo para evitar esse tipo de crime. Aliás, ontem aconteceu muita coisa em muito lugar. O rebaixamento do Paraná Clube, né, foi muito sério. Mas horrível. Esse caso do Grenal, que foi cancelado, né, foi já aconteceu um terceiro, né? Eu estou esquecendo disso. E no caso do Grenal, no caso do Grêmio, é um histórico de problemas, né, recentes. Briga na arquibancada, pancadaria. Houve um problema no meio da semana terrível do Bahia, do ônibus do Bahia. Sim, do ônibus do Bahia. Aquilo ali foi um atentado. Poderia ter matado alguém ali. Exatamente. É uma coisa triste porque e essa emboscada do Grêmio ontem foi... Essa do Grêmio foi emboscada. A gente precisa ter a consciência de que isso precisa ser punido, para que não fique em branco, porque fatos já aconteceram lá atrás. Desde o ano passado já aconteceu fatos desse aí. Ou aconteceram fatos. Então... É bom a gente nem tocar muito no assunto aqui em Belém, mas vamos torcer. Já já a gente volta e vamos falar do primeiro debate-bola do troféu Camisa 13, ano 30. Exames de imagem em altíssima qualidade tem no Amaral Costa. Por isso, escolhemos os melhores equipamentos do mundo para oferecer a você maior espaço interno e menos ruído na realização dos seus exames. Porque você já sabe, exames por imagem é no Amaral Costa. Ressonância magnética Magneton Altea. 3217-7070. Agende seu exame. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma Nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. A tradição de atender bem quem
quem mais precisa, com a modernidade das mais novas tecnologias hospitalares. Seminovas é na Cometa Moto Center. Todas 100% revisadas com procedência e até 3 meses de garantia exclusiva. E tem mais, você pode parcelar a sua seminova no cartão de crédito ou nos planos de financiamento. E ainda aceitamos sua carta de crédito. Pegamos sua moto usada como entrada e você ainda consegue sair com troco e com a documentação em dia. São vários modelos de todas as marcas e ano para você escolher e realizar o seu sonho de ter uma moto. Cometa Moto Center. Aproveite e acelere! Ponte sobre o rio Meruú, um sonho que vira realidade. Ela é um sonho realizado para o povo de Garapé-Miri, porque ela diminui o tempo de viagem e diminui o custo do frete. Vai melhorar tudo em Mocajuba, o comércio, o transporte, as viagens que vai ficar mais rápido, é tudo de bom. A ponte entregue pelo governo do estado liga Igarapé-Miri a Mocajuba e garante desenvolvimento para todo o Baixo Tocantins. É o governo do Pará, levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo, tudo para você. Fique por dentro de tudo que acontece no Pará, no Brasil e no mundo com o Dom Notícias. Boletim informativo com notícias ao vivo e de última hora, de segunda a sexta-feira, dentro dos programas locais da RBA-TV e durante os intervalos da programação. Acesse dol.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e fique por dentro das notícias. Realização DOL. Patrocínio Alepa. A gente faz valer a sua voz. Claro, você merece o novo. Fala, galera! Deise Paparoto, primeira vencedora do Masterchef Profissionais 2016. E olha só, o Masterchef Profissionais está de volta. Corre lá no site da Band para fazer o seu cadastro e olha que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Você que é profissional, igual esses meus queridos aqui, ó, que estão aqui atrás de mim, pode ter uma chance. Então corre lá! Até! E na quinta-feira nós tivemos o primeiro debate-bola do troféu Camisa 13. O assunto era como qualificar o Parazão. Parece que o nosso Zaire Filho estava adivinhando o que ia acontecer no sábado. Vamos conferir. Parazão. Melhorar a qualidade é preciso. Foi o tema do primeiro debate-bola do troféu Camisa 13, ano 30. O intermediador foi o jornalista Zaire Filho, que é coordenador, e foi perguntado quanto ao tema. Claro que sim, por tudo o que já falamos aqui, exatamente vários temas. É bom que se diga, Lino, e vocês que nos acompanham agora aí pelas nossas plataformas, vários temas foram encaminhados pelos colegas, você inclusive, Guerreiro, Valmir, o Diego, mas de repente a maioria opinou e definiu pelo Campeonato Paraense, por tudo que vem acontecendo. Participaram os cronistas Guilherme Guerreiro, Valmir Rodrigues e Diego Beckman. As participações por causa da pandemia foram online e com grandes participações. E nossa equipe, participando, deixou uma pergunta para Guilherme Guerreiro. A imprensa precisa também ser vista com mais carinho nos estádios? Temos estrutura e condições? Acho que hoje o Paysandu oferece condições interessantes e a gente tem que aplaudir esta decisão da diretoria do Paysandu, inclusive de tirar as cabines de imprensa de uma área de circulação de terceiros. Porque onde eram as cabines de imprensa também tinha um camarote da diretoria do Paysandu, tinha algumas outras coisas ali naquela área. Hoje há uma cabine de imprensa, há uma estrutura de imprensa que no primeiro momento eu até achei que ia ficar mal localizada, que ela está atendendo a demanda. Claro que a gente precisa melhorar. Quando a gente fala de qualidade, fala de tudo.
né? No Baianão é preciso realmente dar uma melhorada. O remo está num processo também de profissionalização. É isso. Mas um dos debates interessantes que teve foi exatamente com relação a campo de jogo. Estádios emprestados, Gerson, como, por exemplo, o Rosenão. Não existe um clube de Parauapebas na primeira divisão do Campeonato Paraense. Mas o Águia jogou em Pebas, o Itupiranga jogou em Pebas e o Independente jogou em Pebas. Não, como mandante. Mandante. O Amazônia no CT do Remo, o Tapajós no campo da Tuna. E aí, deu no que deu, né? Exatamente. Ontem nós tivemos em algum momento a gente chegaria a um problema grave, como esse deste fim de semana. Isso chegou, né? Porque o Independente usou o campo de Tucuruí 2 jogos e foi o desastre que foi, né? Exatamente. Chegou ao ponto de se E acho que o regulamento, eu acho que deveria ser muito mais restritivo, mais rigoroso em relação à questão do campo de jogo. Né? Não se concebe o Gerson mais até isso. defende a tese, quem não tiver campo perde o mando. Seria uma maneira, eu entendo até que radical, mas de prefeituras, clubes do interior se empenharem, né, em resolver isso. Por que a arena do Município Verde funciona? Tá Exatamente. bem? Os outros podem seguir o exemplo. Muita gente, uma alternativa. Muita gente pedindo para repetir quais seriam os confrontos neste momento. Repito, neste momento. Tudo pode mudar na rodada do outro domingo. Então, neste momento, nas quartas de finais do Parazão, teríamos Paysandu contra Bragantino, Caeté contra Independente, Tapajós contra Tuna e Remo contra o Águia de Marabá. No último domingo, nós fizemos uma promoção especial, um combo, o kit do troféu Camisa 13 mais a camisa do Clube do Coração. Foram 2 contempladas e a entrega foi lá no Amaral Costa, parceiro da promoção. As camisas foram sorteadas no Bola na Torre do Dia do Repar. As felizardas foram Rafaele Andrade, que é assessora jurídica e mora no bairro do Marco, e Eliana Andrade, que é diarista e mora em Águas Lindas. Rafaele recebeu a camisa do Remo e Eliana a do Paysandu, além do kit do troféu Camisa 13. Eu achei um grande momento que o Bola na Torre, ele agradece, né? Ele é uma forma dele agradecer aí a participação do telespectador, dar um retorno por todo esse carinho que ele recebe do telespectador. As duas ainda falaram do 1 a 1 do Repar. O último Repar demonstrou, né, que o nosso futebol está muito, muito abaixo do que a gente esperava, mas graças a Deus o Remo conseguiu um empate, né, o que foi muito bom. A gente esperava uma vitória grande do Paysandu, como ele era favorito, né, mas em clássico tudo muda. É igual para igual, né, Remo e Paysandu. E eu achei bom, né, ainda mais com o gol do Dioguinho, né. Ainda mais com o gol do Dioguinho. Bom, nós vamos fechar o programa, vamos só anunciar aqui quem ganhou o kit do troféu Camisa 13, está aí na tela para você, o kit especial ano 30 do troféu Camisa 13. Olha só que beleza, hein? Maria do Socorro das Chagas, do bairro do Guamá, ganhou. Rui, obrigado pela participação. Agora vamos comemorar, né? Aniversário do Gerson. Sim. Tudo amanheceremos dentro da gastronomia baianense. Perfeito. Amanheceremos. Gerson, mais uma vez. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado parabéns. a todos. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Exames de imagem em altíssima qualidade tem no Amaral Costa. Por isso, escolhemos os melhores equipamentos do mundo para oferecer a você maior espaço interno e menos ruído na realização dos seus exames. Porque você já sabe, exames por imagem é no Amaral Costa. Ressonância magnética Magneton Altea. 3217-7070. Agende seu exame. Bola na Torre. Oferecimento. Draft Super Zero. Uma super cerveja. Laboratório Amaral Costa. Digital como nunca. A seu lado como sempre. Magazan. Você quer. Você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Há 167 anos salvando vidas. Apoio Cometa Motocenter.
Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. A Beneficente Portuguesa evoluiu para a Beneficente Portuguesa, a tradição de atender bem quem mais precisa, com a modernidade das mais novas tecnologias hospitalares.